2026 vai ser um ano decisivo para o capitalismo mundial. A gente tem aí a Alemanha caminhando para uma ruptura com a China. A Alemanha é o país mais desenvolvido, mais rico da Europa. É uma espécie de BNDES da Europa, o banco da União Europeia. A Zeiss, por exemplo, a primeira que aparece aí no meu canto direito, ela não produz só lentes para óculos, ela produz também espelhos de alta precisão para a produção de chips e microchips. Ela produz um material que é o essencial para poder alimentar a cadeia de semicondutores, sem os quais não é possível ter a inteligência artificial, por exemplo. Além das Zeiss, vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz, então, produz não só veículos comerciais, não só veículos particulares, mas ela também veículos industriais e sistemas automotivos, motores, câmbio. E o principal mercado dela também era a China. Além dessas duas, vocês veem aqui na minha orelha esquerda, a KUKA, essas máquinas industriais aí de automação da indústria de alta tecnologia, também é a empresa alemã. Ao lado dela a gente tem a Bosch, também outra empresa de alta tecnologia, também alemã. E aí, no meu lado inferior esquerdo, você tem a Siemens, que também é líder mundial em digitalização industrial. Então, a automação da indústria chinesa, ela tinha uma alma alemã, né? E aí essa alma alemã, desde 2019, vai tendo a Alemanha, que era muito dependente do mercado chinês, era o maior mercado da Alemanha, ela vai perdendo esse mercado. E desde 2019, ela vai começando a produzir um déficit, um desequilíbrio nas relações comerciais com a China. O que resulta em 2025 num déficit comercial de mais de 102 bilhões de dólares. E do meu lado direito inferior, a gente tem a BMW, a BMW, que é uma marca pioneira também na Alemanha de produção de carros elétricos. E tinha na China o seu principal mercado. Também a BMW tem uma queda gigantesca da venda de carros na China. Como a gente pode perceber, há um processo de retração da indústria alemã, de perda de mercado para os produtos alemães, que resulta num desemprego crescente na Alemanha. Lufthansa, tem outras empresas que nem estão aqui, Lufthansa, essas empresas, elas tiveram demissões, BASF, ela teve demissões em massa de seus trabalhadores dentro da Alemanha. Então esse processo é um processo que impacta na economia alemã, e aí a gente tem a guerra na Ucrânia, que aí além desse processo de retração da indústria alemã, a gente tem um encarecimento da energia que é necessária para fazer funcionar toda a indústria alemã. A gente teve um aumento de mais de 35% dos gastos com a energia, que tornou o produto alemão ainda menos competitivo, porque ele se torna um produto mais caro. Então, além desses processos de encolhimento da indústria, de encarecimento dos custos com a energia, a Alemanha, então, entra em crise com um custo mais elevado, cerca de 35% mais caro que ela tem de pagar para poder fazer funcionar a sua indústria. O custo de energia é muito caro. Ela resolveu ter uma alternativa com os Estados Unidos, substituindo aquele antigo parceiro fornecedor de gás natural, que era a Rússia. E isso foi péssimo para a economia alemã. Os partidos que estão em ascendência na Alemanha, por exemplo, o Alternative für Deutschland, o AfD, Alternativa para a Alemanha, que é um partido que ele tem uma origem, aí uma ligação com o NPD, que era um partido, o Nacional Partido da Alemanha, que era um partido neonazista. Então esse partido de extrema direita, agora ele começa a ganhar espaço no momento que a economia alemã ela se retrai, que começa a ter mais desemprego. E para piorar, com relação a esses conflitos da OTAN, do OTANistão contra a Rússia, a Alemanha passou a destinar muito mais dinheiro para o seu orçamento militar. E começa agora, a Alemanha, que você podia escolher se você ia fazer ou prestar ou não serviço militar, agora ele se tornou obrigatório. Então ela começa a renascer a máquina de guerra alemã. E a gente tem então para 2026 um novo redesenho da Europa, não apenas a Alemanha, mas também a França do Emmanuel Macron. O Macron, depois que a China, com o tarifaço, que acontece, há uma demanda, muitos países procuram uma alternativa das relações comerciais com os Estados Unidos e se aproximam da China. O resultado foi que a China anunciou o seu superávit com a Europa de mais de $1 trilhão. O Macron de imediato reagiu, ameaçando criar aquele mesmo processo que o Trump criou, que é o tarifaço, né? Criar um tarifaço para os produtos chineses. A mesma coisa fez a Alemanha, criou uma comissão que é exatamente para tentar estabelecer aí tarifas para os produtos chineses, na tentativa de defender a sua indústria, né? Sobretudo o carro-chefe da sua produção industrial, que é a indústria automotiva, a indústria automobilística. E para piorar, em 2024 a Alemanha começa a construção da primeira empresa de semicondutores da Europa. O objetivo é produzir semicondutores e chips para a sua indústria automotiva, para concorrer com a China. E ela faz isso em parceria com a empresa holandesa, a NPX, com outra empresa também alemã, a Bosch, que você já conhece, o grupo Bosch, e a empresa Infinio, também alemã, e uma empresa tailandesa, a TSMC. Então essa parceria, a Alemanha se estreita as relações com Taiwan. Ela rompe com a China, ela vai cada vez mais criando uma relação difícil com a China e se aproximando de Taiwan, que a gente sabe, tem aquela polêmica, né, aquele problema geopolítico ali entre China e Taiwan e a proximidade de Taiwan dos Estados Unidos. Não só por essa parceria comercial, industrial com Taiwan, mas a Alemanha envia navio militar para o Estreito de Taiwan, tomando o lado desse conflito de décadas entre Taiwan e China. A China reconhece Taiwan como uma província rebelde, mas a China luta por reintegrar Taiwan à China. Uma só China é o lema chinês.
Então a gente vai ver aí que o tabuleiro geopolítico está desenhado. A Alemanha se distanciando da China, a Alemanha se aproximando de Taiwan, a Alemanha e a França estudando criar toda uma política anti-dumping, que é essa prática de preços muito irrisórios que destrói a indústria europeia. E aí eu redesenho para a gente começar 2026. Se você gostou dessa e ficou até aqui e gostou desse vídeo, dá um like aí para dar uma força, segue esse perfil e gostaria muito de ouvir os seus comentários. Valeu e feliz 2026!